Não teve jeito, tive que comprar uma das bikes mais baratas do mercado para transformar em uma MTB de competição. Mas para chegar nesse ponto não vai ser tão simples quanto parece. Uma das perguntas que a gente mais recebe aqui no canal é se essas bikes bem simples dão para colocar transmissão de 12 da Shimano ou uma suspensão mais top, tipo uma RockShox ou uma Fox. E tá aí, vamos desvendar isso hoje juntos, porque na teoria com as adaptações dá para conseguir fazer, mas agora na prática quando chega nos ajustes finos pode não ficar 100%. Mas espera aí, vamos por parte. Essa aqui é uma KSW XLT100 que vem montada pelo lojista com 24 marchas de catraca, com um misto de peças da Sanhan, GTA, Paco, Solf, Absolute, um garfo Heyland XC20 e várias outras peças sem marcas também. Somente o quadro que é a fabricação da KSW. Todos os outros componentes que vem montado, cada vendedor instala as marcas e modelos que ele tem disponível na hora. O câmbio já deu defeito, e esses modelos, meu filho, é só comprando outro. Foi R$ 34,50 no Mercado Livre, mas a gente tem que testar a bike antes dos upgrades, não é? E como escolher de propósito essa relação que é feita do material de baixo custo e construção bem simples para dificultar o nosso processo, tive que gastar umas boas horinhas a mais para chegar no ajuste aceitável, porque ela vem com muita folga em penas que dificulta bastante. 15,4 kg dessa belezinha. Vamos ver quanto ela vai ficar depois de todos esses upgrades. Rodas novas com tubeless, transmissão de 12 Shimano, suspensão RockShox, além de outros itens e adaptações. E os links de todos esses produtos que a gente garimpou no Brasil e fora estão na descrição. A primeira troca vai ser do garfo com molas que veio na bike. Não é realmente uma suspensão como diz os anúncios. Para ser uma suspensão que vai te atender aí em trilhas e treinos mais intensos, tem que ter dois elementos diferentes funcionando ao mesmo tempo, e no caso dessa Heyland, entre outros modelos parecidos que custam ali uns R$80, não tem. São duas molas bem simples com graxa para usar em terrenos levíssimos. Desmontei aqui então uma RockShox Riba que tem um lado pneumático e o outro hidráulico para você conseguir ver um pouquinho das diferenças, e também já aproveitei e fiz uma lubrificação no garfo Heyland que veio seco. Agora a gente está com a suspensão bem top. Ajuste de travamento e retorno, bem levinha, a gente consegue enfrentar uns terrenos com um nível técnico bem maior, mas não foi só tirar outra e colocar essa não. Nesse quadro a direção é projetada para garfos e suspensões de espiga reta, mesma medida em cima e embaixo. Só que hoje em dia os modelos mais novos, as suspensões mais modernas, já vêm no padrão Tapered, que nada mais é que uma estrutura cônica. Só que para aproveitar essa modernidade, o quadro também tem que ser Tapered. E aí é que tá, a gente tá com uma suspensão moderna e um quadro simples. E como você pode ver, não funciona, né? O jeito vai ser instalar o adaptador da ZTTO para um espiga tapered e um quadro para espiga reta. E esse adaptador já vai dar um outro up também, pois vamos sair de uma direção esferada para rolamentada. E finalmente vou cortar a espiga que o pessoal ficou preocupado no teste que fiz da resenha dessa suspensão. Uma observação extra para quem está comprando uma suspensão de segunda mão é se certificar se o tamanho da espiga que vai vir cortado dá tamanho suficiente para usar o adaptador. E essa é uma das informações que já merece seu like nesse vídeo, hein? E olha a diferença de peso entre o garfo e a suspa nova para você ir acompanhando. Já troquei selim, avanço e guidão, todos para a marca Tussic. Os freios são os famosos MT200 que a gente já tem resenha deles aqui no canal. O canote eu não troquei devido ao City Tube desse quadro ser de 27.2, e como a gente vai trocar e a gente ainda não sabe o quadro, vamos deixar para conferir isso no próximo vídeo. Esse Aro Vezan não tinha classificação de tubos antigamente, mas a marca já confirmou que depois de vários testes estão liberados para essa finalidade. Como eu montei a roda do zero, fiz alinhamento radial e lateral e também os balanceamentos das tensões dos raios para ficar um trabalho bem bacana. Afinal de contas, queremos que a bike fique pro custo-benefício, não é mesmo? Então vamos cuidar de todos os mínimos detalhes. E essas rodas são uma combinação que já fiz resenha aqui no canal. Aros Vezan Extreme Pro 32 furos, pneus Phantom Edge Shaoyong e Cubus Cruiser XM 490 Pro, também de 32 furos, com freehub microspline, que vai ser compatível com a relação da Shimano de 12 velocidades. E o nosso tubeless
passou no teste. E se depois dessa você ainda não se inscreveu no canal, tu tá perdendo tempo, hein? Se inscreve aí. Ah, o pedal novo que tô testando da Rock Bros, de um lado ele é flat para a gente utilizar com tênis e do outro lado é clipe para usar com sapatilha. Essa parte agora divide muito opiniões. As transmissões de 12 da Shimano serem bikes mais modernas, e quando a gente tenta trazer para um quadro mais simples, pode ser que dependendo da geometria, os ajustes das marchas não fiquem 100%. É questão de teste. Agora, se aqui a linha de corrente vai ficar 100%, vamos ver agora. O M6 foi desenvolvido já utilizando a nova tecnologia chamada Microspline, que suporta cogs menores, que nesse caso é de 10 dentes. E olha como isso modifica tudo. Se sua bike está com catraca igual a nossa, não tem jeito. Tem que trocar para um cubo novo já Microspline e montar uma roda toda do zero. E por causa da troca do cubo, pode acontecer de você não conseguir aproveitar o aro e raios. Aí tem que comprar novos. Agora, se já está utilizando o cassete padrão HG, pode tentar transformar seu cubo em Microspline comprando somente um freehub específico para ele. Se encontrar, aí é beleza, você já vai pular essa etapa de montar a roda toda de novo. E como estamos aqui com a bike com catraca e vamos fazer o upgrade completo igual foi pedido nos comentários, deixei de lado toda a relação e rodas que vieram, vai ser tudo zero. Os discos de freios novos não chegaram a tempo para esse vídeo, mas no próximo a gente faz essa troca. E junto com o grupo, comprei também a central SMBB52, que é para pé de vela com eixo integrado de 24 mm e para quadros com encaixe padrão BSA. Diferente da KSW, que também é BSA, mas para pé de velas ponta quadrada, que é muito comum em bikes de entrada. Gostei da pegada da bike, ficou bem legal, mas o ajuste do M6100 não ficou 100% como proposto lá no site da Shimano, que era ter uma linha de corrente de 52 mm. Essa medida é a distância entre o meio do quadro e o meio da coroa. E quando eu coloco essa medida e estou aqui nas marchas mais leves no cassete e pedalo um pouco para trás do movimento pedal, a corrente acaba caindo. Isso é um sinal claro que a linha de corrente não está adequada, está completamente torcida. Então fiz os cálculos manualmente e vi que o ideal seria de 43 mm. E aqui no central reajustei os passadores e no máximo que eu consegui chegar foi em 46. Essa coroa original ela tem offset de 3 mm. E eu até poderia colocar uma coroa com offset de 6. Isso projetaria os 3 que eu estava precisando aqui. Porém, o chainstay da bike fica muito próximo da coroa. E se eu fizesse isso, provavelmente a coroa não passaria. Mas mesmo assim, as marchas estão funcionando perfeitamente, mesmo sabendo que ela tem uma leve torçãozinha. Agora, se tem uma coisa que eu acho que você vai gostar de saber, é a diferença de peso que essa bike deu. 11 kg, 970 gramas. Sinceramente, eu não esperava que essa bike iria ficar tão leve. Foram mais de 3 kg que ela perdeu. E como é inspirada nos pedidos dos nossos inscritos, são vocês que vão colocar nos comentários em que situação vale a pena ou não montar uma bike desse jeito. E vai ter o vídeo 2 para continuar essa transformação. Só que enquanto é isso, dá uma conferida na resenha do MT200, que ficou bem top essa resenha que a gente fez aqui no canal. Na descrição também vai ter o link das outras resenhas das demais peças que a gente utilizou nesse projeto. Te aguardo no próximo vídeo.